No próximo capítulo da novela Pantanal, depois que Tenório flagra Guta e Marcelo, acontece uma discussão e Roberto tenta defender os irmãos e acaba levando uma coça do pai. Ele sai para esfriar a cabeça e entra em um barco junto com Solano. Nesse momento, o rapaz nota um detalhe estranho no pilantra e fica desconfiado do envolvimento dele no que aconteceu com José Lucas. Ao perceber que está correndo riscos de ser descoberto, Solano decide se livrar do Roberto, sem imaginar que Alcides e Bruaca estão passando por perto. O velho do rio observa tudo de longe, vira sucuri e entra na água. Ele vai em direção ao barco, e a sucuri entra dentro da embarcação, e Solano e Roberto ficam em choque. A cobra se enrola nas pernas do Solano e joga ele na água. Roberto tenta salvar Solano, mas o vilão sobe no barco e joga o garoto na água, até ele afogar. As únicas pessoas que poderão ajudar é a Maria e o velho do rio. Ainda nesse capítulo, Zuleika vai receber uma triste notícia, e Solano e Tenório vão sofrer graves consequências por todo o mal que fizeram. Após Tenório pegar Guta e Marcelo no flagra, uma enorme discussão começa na fazenda do vilão. Roberto não segura sua raiva e decide enfrentar o seu pai. Todos nós não passamos de um bando de hipócritas, a começar pelo senhor, meu pai. Mas, se você quiser, posso chamar de coisa ruim, grileiro, adúltero. Isso para não falar o resto das acusações que pesam sobre você. Tenório o encara no fundo dos olhos e questiona. Como é? Eu escutei isso direito. Você tome cuidado com o jeito que fala comigo. Roberto retruca. Foi isso mesmo que o senhor escutou. E eu posso ir muito bem até a fazenda do José Leôncio agora mesmo, contar que você está metido com o que aconteceu com o José Lucas. Nesse momento, Tenório não consegue segurar a sua raiva e vira um tapa na cara de Roberto. Todos em volta entram em choque com a atitude do vilão, e furioso, o rapaz sai de casa sem olhar para trás. Dentro da fazenda, a confusão continua rolando solta, e Roberto sai para esfriar a cabeça. O rapaz vê Solano dentro de um barco e entra nele. Solano o encara e pergunta: Mas o que é isso? Roberto responde: Eu preciso sair daqui. Preciso dar uma volta antes que eu faça uma besteira. Solano pergunta: Você tá assim por causa do seu pai? Roberto responde: Você pode não conhecer o seu patrão, Solano, mas eu conheço o meu pai. Os dois saem de barco e quando Roberto se distrai, Solano cochicha consigo mesmo: Não tô gostando nem um pouco do que tá acontecendo aqui. Solano fica em pé, coloca as mãos na cintura e segura sua arma. Roberto encara o pilantra segurando o objeto e pede: Deixa eu ver isso daí. Solano questiona: Isso o quê? Roberto responde: Essa arma. Roberto começa a ligar os pontos de que Solano e Tenório têm alguma coisa a ver com o que aconteceu com José Lucas. Solano fica incomodado com as desconfianças de Roberto e questiona: Você vai bulir com isso pra quê? Roberto responde: Pra ver se é do calibre da arma que o meu pai te deu, ou de outra que ele tenha em casa. Solano o encara no fundo dos olhos e questiona: Você vai botar o povo da fazenda do José Leôncio contra o teu próprio pai? Roberto diz: Eu não vou culpar ninguém sem provas, mas eu não vou aceitar ser cúmplice dessa situação. Solano não responde nada. Roberto vira o rosto e começa a olhar para o lado. Nervoso, o vilão pensa: Não tô gostando disso. Esse moleque ainda vai acabar com os meus planos. É melhor eu dar um fim nele. Mas o que Solano não imagina é que nesse momento o velho do rio está observando toda a cena.
De longe, o homem sucuri fica bravo e fala: Esse maldito pensa que vai sair impune por tudo o que fez. Mas ele vai pagar. Vai pagar pelo Zé Lucas e por tudo. A justiça chegou pra ele. Rapidamente o velho se encolhe e, na forma de sucuri, rasteja em direção ao barco deles. Enquanto isso, lá perto, Alcides caminha junto com Maria. A mãe de Guta olha para o lado, vê Roberto no barco com Solano e comenta: Olha lá, Alcides, esse daí é o filho do Tenório com a outra lá. Alcides repara e comenta: E eu não fui nem um pouco com a cara desse sujeito que o Tenório contratou. Não gostei dele. Maria diz: Eu também não gostei nem um pouco. Mas o que será que os dois estão fazendo sozinho nesse barco, Alcides? Alcides responde: Não sei, e também não quero saber. Pra mim, esses daí pode tudo se ferrar, que eu não dou a mínima. Alcides sai andando. Maria não se mexe e continua de olho nos dois. O peão estranha e questiona: Você vai ficar parada aí, Maria? Pensei que queria dar uma volta comigo. A mulher continua de olho e comenta: Eu não sei explicar, Alcides, mas eu tô com uma sensação estranha. Eu tô achando muito esquisito o que tá acontecendo ali. Alcides fala: Isso deve de ser minhoca da sua cabeça. Tudo preocupação à toa. Momentos se passam e no barco, Solano fica em pé mais uma vez e se prepara para pegar a arma e dar um fim em Roberto. De repente, o rapaz olha para baixo e fala: Não se mexe, Solano. E haja o que houver, não olha para trás. Solano olha para trás e percebe uma sucuri enorme cercando o barco deles. O vilão arregala os olhos e fala: Que tamanho de diacho é esse? Olha essa cobra. Nunca vi um negócio assim antes. Roberto diz: Liga o barco. É melhor a gente sair daqui. Liga esse negócio antes que a cobra entre no barco. Também com medo do animal, Solano faz o que Roberto manda e tenta ligar o barco para sair correndo, mas o motor falha. Aos poucos, a sucuri gigante começa a se rastejar para dentro do barco. Roberto fica ainda mais apavorado e começa a gritar: Anda logo, Solano! Sai logo com esse negócio! Vai! Solano grita ainda mais alto: O motor não tá funcionando. Não é culpa minha. Não tá funcionando. Na ponta do barco, a sucuri se rasteja até que entra. Bruaca continua olhando de longe e fala: Isso tá muito esquisito. Eu sei que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Outra vez, Alcides chama Maria e a mulher sai andando. Ainda em cima do barco, Solano tenta pegar a arma para atacar a cobra e avisa: Eu vou acabar com a raça dela. Desesperado e com medo, Roberto pede: Calma, Solano. Não mexe com ela. Ela não vai fazer nada. Solano não escuta o pedido de Roberto e tenta atacar a cobra quando, de repente, o barco vira e o pilantra cai na água. A cobra sai de dentro do barco e começa a se rastejar na perna de Solano. Em pânico, o vilão estende os braços e grita mais alto: Socorro! Me ajuda! A cobra vai me pegar! Socorro! Sem hesitar, Roberto estende seus braços para ajudar o pilantra e fala: Me segura! Segura minha mão! Volta aqui pra cima! Em forma de cobra, o velho do rio se prepara para atacar Solano dentro da água. Mas Roberto ajuda o pilantra e ele volta para dentro do barco. Nesse momento, Solano percebe que aquela é a oportunidade perfeita para se livrar de Roberto e joga o rapaz para fora do barco. Desesperado e com medo, Roberto começa a se rebater na água enquanto grita: Me ajuda, Solano! Me ajuda!
Solano começa a forçar Roberto contra a água e fala: Você tá desconfiado demais pro meu gosto. Não pode continuar vivo. Roberto continua se remexendo no fundo da água e percebe que caiu em uma armadilha de Solano. O rapaz faz tudo o que pode para salvar a sua vida, mas Solano continua o forçando até que de repente solta Roberto. O vilão chacoalha o corpo do rapaz, confere se ele está vivo e chama: Roberto! Seu Roberto! O rapaz não responde nada e Solano comenta: Pronto, agora vai ser muito mais fácil continuar o serviço que o Tenório mandou, sem ter ninguém desconfiado por perto. Coitado, morreu no abraço da sucuri. A gente se vê do outro lado. Sem olhar para trás, Solano sai andando em direção à fazenda de Tenório. Na beira do rio, o velho volta à forma de homem, se aproxima de Roberto e chama: Volta, menino. Volta, que não é a sua hora. Você não merecia isso. Não merecia. O velho do rio tenta trazer Roberto de volta à vida, mas não consegue. O protetor do Pantanal fecha os olhos do rapaz e fala: Você tá livre desse fardo agora. Livre de tudo o que não lhe pertence. De tudo o que nunca lhe pertenceu. Você tá livre, menino. Momentos se passam até que Solano volta para a fazenda de Tenório. Todos começam a perguntar por Roberto, e do jeito mais cínico possível, Solano diz: Nós saímos com o barco, o motor falhou. Uma sucuri entrou no barco. Eu fiz de tudo para salvar o seu filho, mas não consegui. Zuleika sente a sua pressão abaixar, começa a passar mal e pergunta: O que você está dizendo, Solano? Do que você está falando? Furioso, Tenório pergunta: Que conversa é essa, Solano? Antes de continuar, já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal. Você acha que o Tenório deve ser punido pelo que aconteceu com o seu filho? E o Solano? Que nota de 0 a 10 essa novela merece? Deixe o seu voto nos comentários. Na continuação, Solano responde: Eu tentei dar cabo da cobra para proteger o filho do senhor, mas eu não consegui, patrão. Eu fiz tudo o que eu podia, mas a sucuri levou ele. Marcelo e Renato entram em choque na mesma hora. Guta desmaia e diz: Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Desesperada, Zuleika começa a gritar: Não! Pelo amor de Deus! Roberto! O meu filho! O meu filho! O meu Roberto! Com toda a pressa do mundo, Tenório sai correndo o mais rápido que pode, atrás do corpo do seu filho. O vilão entra na água e também grita: Roberto! Filho! Onde é que você tá, filho? Aparece! Ele deve ter sido levado pela corrente. Não pode! Por que tinha que acontecer uma coisa dessa? Por que, meu Deus? Por quê? Volta pra casa, Roberto. Volta pra mim, meu filho. Volta pra mim. Volta pra mim. Com o coração despedaçado, Zuleika sofre como nunca sofreu antes. Não demora muito até que a notícia do que aconteceu com Roberto se espalha pelo Pantanal. Guta e Marcelo vão até a fazenda de José Leôncio pedir ajuda. Devastado com a notícia, o fazendeiro comenta: Eu sinto muito por tudo o que aconteceu com vocês. Sinto muito mesmo. Ainda com lágrimas de desespero escorrendo do seu rosto, Marcelo diz: A gente queria sua ajuda, seu Zé Leôncio, para encontrar o corpo do meu irmão e fazer um velório digno para ele. Maria passa por perto e começa a escutar tudo por trás da porta.
José Leôncio se prontifica em ajudar e, sem perder tempo, inicia as buscas pelo corpo de Roberto. Todos passam um tempo procurando até que Ari telefona para José Leôncio e avisa: Patrão, acabaram de encontrar o corpo de um menino na beira do rio. E pelas características que vocês me falaram, parece ser o filho do seu vizinho. Zé Leôncio corre e chama Marcelo. O rapaz reconhece o corpo do irmão e volta para sua fazenda. Ao se encontrar com Tenório, Marcelo avisa: Tem uma coisa estranha na história que o Solano contou, pai. Não tinha nenhuma marca de sucuri no corpo do Roberto. Nesse momento, Tenório começa a desconfiar que Solano mentiu sobre o que aconteceu com o seu filho. Na fazenda ao lado, Maria pede para falar a sós com José Leôncio e conta: Eu tava passeando com o Arcides quando eu vi o Roberto e o Solano junto no barco. O Arcides saiu andando e eu fiquei lá de olho neles. Foi o Solano, seu Zé Leôncio. Foi ele quem acabou com o Roberto. Em choque com o que aconteceu, Zé Leôncio procura Tenório e conta tudo. Ao perceber que ficou sem saída, o pilantra decide fugir e vai parar na tapera da Juma. Mas assim que Solano chega no local, ele é cercado dentro da tapera. A menina onça aparece e, ao ficar cara a cara com ele, não segura sua raiva. Juma vira onça, avança em cima de Solano e o devora. Gostou do que aconteceu? E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo é só clicar no vídeo que tá aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.